3, vamos ler do 14 em diante. Já está aqui também, né, projetado. A Bíblia diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém? Tome teu assento. Se você observou aí nesse texto, a Bíblia inicia dizendo no verso 14, que Jesus Cristo derrubou uma parede que existia entre Deus e o homem. E essa parede tem um nome, também não sei se você conseguiu observar aí. E o nome dessa parede que a Bíblia nos conta se chama inimizade. A inimizade que o homem tinha entre ele e Deus. Ou seja, a partir do momento que o homem ficou destituído no seu relacionamento desde o jardim do Éden, com o evento do pecado, com a queda do homem, uma parede é levantada entre o homem e Deus, e essa parede se chama inimizade. Inimizade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele derruba essa parede da inimizade entre o homem e Deus. E Jesus Cristo fez isso na cruz, a Bíblia fala. E aqui Ele explica que os dois, se referindo aos judeus e aos gentios, os dois povos, Deus tornou eles um só. Porque antes existia uma promessa, um povo abençoado, um povo para receber a promessa, um povo para receber as bênçãos, um povo para receber todas as coisas que Deus tinha prometido para ele. Mas o restante dos povos, o restante das nações, estavam separados de Deus. E essa parede se chamava inimizade. E a Bíblia diz que Jesus Cristo reconciliou. Ele é a nossa paz. Verso 14 diz: o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então todas as ordenanças que constavam e que condenavam o homem, Jesus Cristo aboliu na carne dele. E essa parede é retirada. E nós continuamos observando ainda hoje algumas pessoas que continuam separadas de Deus. Por quê? Porque ainda continuam fazendo amizades com outras coisas. E as amizades que as pessoas fazem com as coisas do mundo, com as coisas da terra, com as coisas da lei, mantém ainda esta parede da separação. É por esse motivo que as pessoas ainda vivem separadas de Deus. E a partir do momento que elas conseguem entender Jesus Cristo, é derrubado essas paredes. E aí você passa a ter acesso a Deus. Não é verdade? Não é maravilhoso? Nós falávamos isso sexta-feira, no culto da família. Não é maravilhoso quando você percebe que as pessoas receberam o acesso
a Deus. Quando você olha para você hoje, a tua vida hoje, como é que você é hoje? Você tem paz no teu coração? Por que você tem paz no teu coração? Porque foi derrubado uma parede que antes existia entre você e Deus. E não é maravilhoso quando nós temos esse acesso a Deus? Esse acesso a Jesus Cristo? Deixa eu dividir com você alguns tipos de amigos que as pessoas ainda contraem, trazem para a sua convivência, e aí elas não conseguem perceber aonde está Deus. Por quê? Porque existe uma parede chamada inimizade, e que na vida dessa pessoa ainda não foi derrubada, ainda não caiu, e ela não tem acesso. A Bíblia trata disso, né? Quando ela fala no livro de Gálatas, ela fala de um monte de coisas, das obras da carne. Todas as obras da carne que está relacionada ali em Lucas capítulo 15, capítulo 5, a Bíblia mostra para nós que aquelas coisas todas, ou seja, as obras da carne, são amigos que as pessoas ainda trazem para perto de si, cultivam nas suas vidas. Por exemplo, nós temos as questões dos prazeres ou dos desejos. Os desejos próprios. As pessoas não conseguem vencer os seus desejos, as suas vontades. E elas mantêm uma parede chamada inimizade entre elas e Deus. Aí não tem acesso. Não tem acesso a algumas coisas de Deus. Outra parede, as doenças. Você acha que uma pessoa doente, ela consegue despertar, manter o seu acesso, a sua caminhada diante de Deus livremente? A maioria das pessoas que estão doentes, ou que ficam doentes, e que não sabem que Jesus Cristo já derrubou a parede chamada inimizade das doenças, elas se mantêm presas por muito tempo nas suas vidas. Então há uma necessidade de nós entendermos e compreendermos que Jesus Cristo já derrubou essa parede. Por que você é curado? Por que nós somos curados? Porque Jesus Cristo já derrubou essa parede. Quando você lê o livro de Isaías 53, o que nós vemos lá? A Bíblia dizendo que as enfermidades foram levadas, foram tiradas, e as dores também. Então do que a Bíblia está falando? Que todas as enfermidades que estavam sobre a humanidade, e que ia separar para sempre as pessoas de Deus, Jesus Cristo vem e derruba isso. Essa parede é derrubada. Porque essa parede, ela tem o nome de inimizade. Ela não deixava o homem ter acesso às coisas de Deus, ter acesso a Deus novamente. E toda pessoa que se mantém doente, ela tem essa parede ainda na sua vida, nessa área. Você está me compreendendo? Isso está levantado. E você está sendo informado hoje. Nós estamos aprendendo hoje o quê? Que essa parede precisa ser derrubada na vida da pessoa. Não é justo que uma pessoa continue doente. Não é justo. Por quê? Porque Jesus Cristo já derrubou a parede que separava o homem de Deus. Então as enfermidades, lá atrás, lá no jardim do Éden, o homem faz amizade. Faz uma amizade com a serpente. Tem aquela conversa com a serpente. E desde aquela época, desde então, é levantado essa parede. A parede da inimizade. O homem não consegue conhecer Deus. O homem não consegue se relacionar com o seu Deus. O homem por si próprio, ele não consegue. Porque existe uma parede. E que a Bíblia está dizendo que foi derrubada. Vamos ver mais alguns amigos aí que
são levantados e aparecem. Então as enfermidades, elas vêm e elas querem formar com você, com a pessoa, uma amizade. E a partir do momento que a enfermidade fica na vida da pessoa, ela se torna íntima. Então você não pode gostar, você não pode querer permanecer doente, por exemplo. Toda vez que as enfermidades se manifestarem do nosso corpo, na nossa vida, é um alerta para que você possa se levantar e declarar que na tua vida isso vai cair. Isso tem que cair. Por que nós oramos por cura, por transformação? Porque nós sabemos que Jesus Cristo já derrubou isso. O que mais? Problemas na ordem da natureza, do nosso corpo, a depressão Pessoas totalmente deprimidas, oprimidas pelo inimigo. O que acontece na vida de uma pessoa oprimida, por exemplo, ou com depressão? Parede levantada. Mas Jesus Cristo já derrubou essa parede. Então uma pessoa deprimida, com depressão, tão falado nos nossos dias, né? E até aceito a questão da depressão em vários púlpitos. Por quê? Porque é o mal do século, é o mal do ser humano, o estresse, as dificuldades, a correria. O homem desse século apresentará essas dificuldades. Como assim? Se ele viver por essas coisas, ele está com uma parede entre o homem e Deus, entre a pessoa e Deus. Opressão, já falamos, né? Tristeza. Amigos que estão na vida das pessoas que não têm acesso a Jesus Cristo. Você já não viu pessoas tristes? Ou você não era uma pessoa triste antes de você conhecer Jesus Cristo? Pessoas totalmente tristes, amarguradas, totalmente sem motivo de viver. O que é isso? Amigos das pessoas. O mal, o amigo das pessoas. O que mais? O ódio. O ódio é um amigo que chega e que vai se colocando perto da pessoa e que vem e quer morar na vida da pessoa. E se uma pessoa está tomada, por exemplo, pelo ódio, ela está com uma parede chamada inimizade entre ela e Deus. Você já parou para pensar por que Jesus Cristo falou sobre todas essas coisas? Jesus Cristo odiou alguém? Odiou os romanos? Odiou os que o crucificaram? Não. O que mais? A ira. Quando uma pessoa está com a sua vida, com o seu coração cheio de ira, ela tem uma parede chamada inimizade. E existe algo que está separando ela, entre ela e Deus. O que mais? Falta de perdão. Falta de perdão. A falta de perdão é algo que prende muita gente. Então as pessoas dizem: mas eu não perdoo, porque olha o tamanho do mal que essa pessoa fez para mim. Olha o prejuízo que essa pessoa me causou. A falta de perdão. Um amigo que vem e fica no coração das pessoas e que quer morar com elas. Você não pode deixar isso no seu coração. Olha para alguém que está do seu lado e pergunte assim para ela: você não perdoa alguém? Pergunte para essa pessoa: você perdoa até a sua sogra? Aleluia. Não, mas a minha sogra não dá. Aí é pedir demais, né? Mas Jesus Cristo perdoou. Nos perdoou. Nós é que não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Estávamos separados. Você consegue compreender isso? Você estava separado de Deus.
separado, uma parede enorme chamada inimizade, sem oportunidade nenhuma de relacionamento, de acesso. Era isso que estava entre nós e Deus. E nós não conseguíamos derrubar isso. Mas Jesus Cristo assim o fez. Que mais? Mentira. Mais um dos tipos de amigos que vem e querem conviver com as pessoas. Perceba que a Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o quê? O reino do céu. João 8, do 44 em diante, a Bíblia diz isso, 43 em diante. Então, se uma pessoa é mentirosa, vive na prática da mentira, ela tem o quê? Uma parede chamada inimizade. E ela não tem acesso a Deus. Por esse motivo, nós não podemos ser mentirosos. Por esse motivo, nós precisamos viver na verdade. Por esse motivo, Jesus Cristo nunca mentiu. Porque se Jesus Cristo tivesse mentido, não tinha ninguém que tinha capacidade de destruir a parede levantada entre o homem e Deus. E Ele nunca mentiu. Jesus Cristo nunca se ofendeu. Por isso Ele destruiu a parede. Você ainda se ofende? Se você precisa liberar perdão, é porque você ainda se ofende. Mas é necessário a parede da inimizade ser derrubada nas nossas vidas. Porque daí nós não precisamos liberar perdão, não é mais fácil? Por que Jesus Cristo nunca precisou pedir perdão? Você lembra o que Jesus Cristo falou lá na cruz, no momento que Ele estava sendo crucificado? E falavam para Ele, e blasfemavam dEle, e diziam: se você é filho de Deus, salve-te a ti mesmo, desça da cruz, faça alguma coisa ao Filho de Deus. E outras coisas foi falado para Ele naquele momento. O que Jesus Cristo falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que maravilha! Nem aquilo ofendeu Jesus Cristo. E Ele ainda intercede, Ele ainda ora por você. O que Jesus Cristo está fazendo? Derrubando aquilo que impedia o nosso acesso a Deus. Que mais? O roubo. Amigos. O roubo. A Bíblia diz o quê? Que os ladrões também não herdarão o reino do céu. Já viu isso na palavra? Ah, pastor, mas eu não faço essas coisas. Eu gosto da minha sogra. Eu não tenho problema nessas áreas. E o roubo? Você rouba alguém? Você rouba o tempo que é de Deus? Você rouba o teu esposo? Você rouba a tua esposa? Parede, inimizade, separação entre o homem e Deus. A religião, olha que interessante quem apareceu por aqui. A religião, tipo de amigo que vem e quer morar junto com as pessoas, no coração das pessoas. E aqui é algo interessante e bem notável, gente. A religião vem e se instala de um jeito sorrateiro e fica na vida das pessoas por muito tempo. Mas a religião não conduz uma pessoa ao céu. A religião que uma pessoa segue, que uma pessoa pratica, levanta na vida dela, faz com que fique na vida dela essa parede chamada inimizade entre ela e Deus. Ela não tem mais acesso, ela não tem acesso a Deus. A religião. Então, se uma pessoa segue uma filosofia, um ensino, isso não leva a pessoa a Deus. A pessoa está separada de Deus.
E é por esse motivo que você tem que pregar sempre, 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 e viver Jesus Cristo, o que Jesus Cristo ensinou, o que Jesus Cristo fez. Porque a religião não leva as pessoas a Deus. Se você percebeu, o texto que nós lemos, ele trata da lei, das ordenanças da lei. E a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo tirou todas as ordenanças da lei que separavam o homem, porque o homem não podia cumprir a lei. Então Jesus Cristo vem e cumpre a lei e tira tudo aquilo que a lei dizia que o homem precisava fazer, precisava cumprir, que ele não podia, ele estava separado de Deus. E Jesus Cristo tira. Mas a religião coloca um encargo, coloca um jugo sobre a vida das pessoas, e elas não conseguem ter acesso a Deus. Elas continuam cegas. Mas por quê? Porque existe uma parede chamada inimizade entre Deus e as pessoas, e elas não conseguem ver a pessoa de Deus. O que mais? A miséria. Gente, a miséria é um dos tipos de amigos que vem e que se instala na vida de uma pessoa, para tirar o relacionamento que a pessoa tem para com Deus. Por isso que você pode e deve, toda vez que você precisar se colocar na presença de Deus e orar, pedindo e declarando toda a prosperidade que Deus já estabeleceu para você lá na cruz do Calvário. A miséria é uma das coisas que levanta essa parede da inimizade. O que Deus disse ao teu respeito? Que você é bendito na terra, que você é bendito no campo, que os teus filhos são o quê? Uma bênção, que a tua vida vai bem, que aquilo que você colocar a mão para fazer, vai bem. Por quê, gente? Porque aqueles que estão em Cristo e entendem essa palavra, entendem a palavra de Deus, a parede da inimizade já está derrubada e a pessoa tem acesso a Deus. Por isso que nós, como crentes, como cristãos, não podemos nos acostumar com a ideia de viver no mesmo lugar e do mesmo jeito, e fazer aquelas orações que a Bíblia nunca nos ensinou a fazer. Ah, Deus, se for da tua vontade, o Senhor me dá. Se for da tua vontade, eu vou crescer. Se for da tua vontade, eu vou prosperar. Como é que é? O que a palavra de Deus disse? Que Ele já derrubou a parede da miséria, a tal ponto que Jesus Cristo, que era rico, se tornou pobre, para que todos nós nos tornássemos ricos. Você não aprendeu isso aqui no seminário de finanças? Lembra, um tempo atrás aí, não muito tempo, nós aprendemos sobre isso. Então está disponível para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus, toda a prosperidade. Existe algo nessa área que você ainda não está vivendo na sua vida? Hoje você vai dar um chute nessa parede, porque você está entendendo que isso tem que cair. Essa inimizade, a parede da inimizade tem que cair na nossa vida. O que mais? Deixa eu pegar aqui mais algumas. Nós poderíamos falar o resto da noite sobre esses amigos que vêm, né? Mas vamos pegar essas duas últimas aqui. Drogas, bebidas. Gente, toda vez que a gente se encontra com uma pessoa, que você ministra alguém que está preso pelas drogas, pelas bebidas, pelo tabaco, pelos cigarros, sei lá qual coisa que for na vida da pessoa, uma parede que está levantada. Interessante que o pessoal do evangelismo que saiu ontem, né? Eles foram para as praças evangelizando, e hoje eles estavam contando os testemunhos do trabalho de ontem. Um rapaz foi abordado de um grupo de 4, 5 jovens, né? E ele disse assim para eles: não, eu não posso. Até ele citou nosso nome, né? Conheço o pastor Kleber, eu conheço o pastor Edmar. Lembrou das nossas pregações, porque um tempo ele andou por aqui. Mas ele disse assim: eu não posso. É mais forte do que eu. Eu não posso.
Eu não posso voltar. Eu sei que Deus tem algo na minha vida. Citou a Bíblia e até pregou. Mas por que ele disse que ele não pode? Porque existe ainda uma parede. Então toda pessoa que está preso nas drogas, na bebida, no cigarro, existe uma parede chamada inimizade e que está impedindo ela. Mas nós estamos compreendendo o quê? Que Jesus Cristo derrubou essa parede. O que aquele rapaz precisa? Ser ministrado como foi ontem. Entender esse princípio. E essa parede cair na vida dele. E ele vai ter acesso novamente a Deus. E todos os problemas que nós poderíamos citar aqui são amigos, são coisas desta vida que vêm e que se instalam ou querem se instalar na vida das pessoas para que elas não consigam mais ter relacionamento com Deus e continuem inimigas de Deus. Lembra Jesus Cristo falando com a samaritana? Lembra dessa passagem lá em João 4? João 4, né? Jesus Cristo vai conversar com ela lá no poço e ela vem e diz assim: Como pode você falar comigo? Judeus não falam com os samaritanos? Que visão que ela tinha de separação. Jesus Cristo, em outras palavras, diz: não, vamos conversar, vem aqui. Vai lá na tua casa, chama o teu marido e vem aqui para nós conversar. Ela diz: não posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Vocês não podem conversar conosco, eu sou samaritana. Jesus: não, vai lá buscar o teu marido. Vem aqui, vamos conversar. Jesus Cristo está trazendo uma proposta para essa mulher. E está dizendo para ela: não existe isso. Você pode ter relacionamento comigo. E Jesus vai explicando para ela bem detalhadamente o que ele diz. Se você tomar da água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. Jesus está trazendo a oportunidade. E ela diz: não, mas você está falando comigo? O que você disse? Né? E Jesus Cristo vai conversando com aquelas pessoas. Jesus Cristo, numa outra passagem, diz o quê? Jesus Cristo traz uma mulher pega em flagrante adultério, a Bíblia fala. E os líderes da religião, veja como é importante isso, veja como é importante esse entendimento que nós estamos falando hoje. Dizem o quê? Ela foi pega em flagrante adultério, Jesus, Rabi. E ela tem que ser apedrejada, porque a lei diz assim. Eles conheciam a lei, porque eles eram mestres da lei, mestres da religião. Jesus Cristo diz o quê? Então, cumpram a lei. Quem não tem pecado, pode cumprir a lei. Que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que vai saindo do mais velho até o mais novo. E fica só Jesus e a mulher, a prostituta. E Jesus olha para aquela mulher e faz uma pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Eles não te condenaram? E ela diz: não. E Jesus diz o quê? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. O que Jesus está trazendo? Entendimento. Que entendimento Jesus está trazendo? Eu não vim trazer separação. Eu vim morrer por você. Eu vou morrer pelos teus pecados. E você vai ter acesso à minha pessoa. Você vai ter acesso a Deus novamente. Eu não vim separar. Eu vim trazer o homem de volta. Eu vim restaurar o homem de volta. Eu não vim olhar os teus pecados. Eu vim perdoar os teus pecados. E nós precisamos entender isso. Porque senão nós nos fechamos no quadradinho da religião. E nós vamos colocando o quê? Paredes. Como é que você se relaciona com Deus? Você ainda se condena? Tem coisas que condenam o teu coração? Tem pecados que condenam você? Jesus está dizendo assim: vá e não peques mais. Ele nunca vai levantar essa parede de volta, porque foi Ele mesmo que derrubou ela. Não é maravilhoso? Vamos ver algo mais maravilhoso aqui. Vamos correr, que o tempo corre mais do que nós.
Tiago 4:4, enquanto ela vai colocando aqui. Tiago 4:4. Está aqui já. Olha o que a Bíblia fala. Espera aí que não fala, que aqui está em Pedro. Aí não fala, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ei, presta atenção aqui. E mais uma coisa que foi nos ensinado errado. A maioria das pessoas lê esse texto e acham que Deus está falando que agora você é um cristão, que agora você é santo. Então agora nós andamos com o povo santo, com o povo do manto, com o povo do reteté, com o povo da igreja. Mas aí a Bíblia se contradiz então, porque lá em João Jesus está orando e diz assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor os fortaleça. A amizade do mundo, os amigos que vêm, as propostas das amizades que vêm, as enfermidades vêm, as coisas do mundo terreno, a depressão vem, a tristeza vem, a angústia vem. Se a pessoa não compreender que Jesus Cristo já venceu todas essas coisas, ela se torna inimiga de Deus. Não é de pessoas que a Bíblia está falando. Porque senão nós tínhamos que ser todos abduzidos, né? Ou viver num mundo, no mínimo outro mundo. Como é que seria o supermercado daí? Como é que você trabalharia nas empresas dos maçons? Como é que você, sei lá, dos satanistas? Como é que ficaria esse negócio daí? Como é que nós deixaríamos as pessoas ímpias, impuras entrar aqui no nosso meio? Como daí? Então não é de pessoas. No entendimento um pouco mais aprofundado que eu estou falando. Está falando de todas as coisas que separam o homem de Deus. E o que separa? O homem não separa o próprio homem de Deus. As coisas do mundo separam. As tristezas do mundo separam. As angústias do mundo separam. A ira, o ódio, a depressão, isso separa. Até que ele entenda o que Jesus Cristo fez. Vamos um passo mais à frente, João 15:15. Esse aqui eu acho sensacional. Evangelho de João 15:15. Olha a vontade, o desejo de Jesus Cristo para nós. Estamos falando sobre amizades, né? Se Jesus Cristo derrubou a parede, a ponte da inimizade, nós estamos falando sobre amizades. João 15:15. Está aqui já. A minha Bíblia diz o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado... Meu Deus, 11 pessoas só. Onde estão os outros? Olha a pessoa que está do seu lado e diga assim: aleluia, irmão. Diga assim: acorda, irmão. Já não vos tenho chamado servo, mas tenho-vos chamado... Foi para 30 pessoas, melhorou. Não tenho-vos chamado servos, mas vos tenho chamado... Agora o pessoal lá da internet que está nos acompanhando conseguiu ouvir. Olha o que Jesus está falando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Ah, isso aqui faz diferença, né? Jesus Cristo está trazendo as pessoas, você de volta, te convidando de volta para você ser o quê? Amigo dele. Porque o servo só trabalhava lá.
O servo só fazia aquilo que era mandado. O servo nem sabia da vida do seu senhor. Mas Jesus Cristo está dizendo: vocês não são mais assim. Vocês são agora os meus amigos. Não existe mais separação. É isso que Jesus está falando. Porque lá em Efésios nós descobrimos que Ele derrubou a parede da separação. Então agora nós somos amigos de Deus. De Jesus, de Deus. Amigos dele. E olha que interessante. A parte última do versículo ali. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Deus não é um Deus mais de segredos. Jesus Cristo conta tudo sobre Deus para você. Não é maravilhoso? Jesus Cristo conta tudo sobre Deus para você. Quando uma pessoa se torna amiga de Jesus Cristo, amiga de Deus, outra vez, ela sabe dos pensamentos de Deus. Ela sabe dos planos de Deus. Quando você se torna amigo de Deus, você sabe que quando a enfermidade vir e ela quiser se tornar amiga, você vai mandar ela embora. Porque Jesus já te contou o que Deus fez com as enfermidades. Quando a depressão vir, quando o problema vir, quando as paredes começarem a ser construídas, você vai destruindo todas elas. Por quê? Porque Jesus conta tudo, todas as coisas sobre Deus. E isso é sensacional. E para nós encerrarmos aqui, vamos voltar no texto que nós começamos. Efésios 2, 14 ao 16. A parede já caiu. Olhe com uma cara de profeta para a pessoa que está do seu lado. Faça cara de profeta assim. Isso. Veja a cara de profeta. Você não sabia como é que era a cara de profeta? É essa aí, ó. E pergunte para essa pessoa se ela já é amiga de Deus. Você já é amigo de Deus? As pessoas acham que Deus está muito longe. A religião ensinou as pessoas a se comunicarem, a se relacionarem com Deus muito distante. Você tem que fazer muito esforço, muito esforço, para se chegar lá e quem sabe ele fala com você. Não, Jesus disse: eu vos tenho chamado amigos. Você é amigo de Deus. E se você não é ainda, você pode se tornar amigo de Jesus Cristo. Ele disse: eu não te chamo mais servo. Servo aqui, a palavrinha lá do original é escravo. Todos nós éramos escravos da doença, escravos da depressão, escravos do ódio, escravos dos problemas da vida, escravos das pessoas. Mas hoje ele diz: vocês não precisam mais viver nesse lugar. Agora vocês são meus amigos e vocês vão saber tudo o que o meu Pai faz. E o que Deus fez? Deus já curou você em Jesus Cristo. A parede caiu. Deus já perdoou você em Jesus Cristo. A parede da inimizade caiu. Deus já restaurou as pessoas. Como é que uma pessoa vai arrumar um casamento desse jeito? Olha a bagunça que está. Olha a situação que está. Como é que arruma isso? Você arruma isso quando você entende que Jesus Cristo hoje é teu amigo. Quando você chama Ele, quando você convida Ele para fazer parte da tua vida. E você manda embora aqueles outros amigos que foram se encostando, que vieram, que foram conversando com você. Lá no início, veio uma serpente, uma cobra, e começou a fazer uma amizade com uma mulher. E ela foi fazendo uma amizade, foram estreitando uma amizade. E foram se tornando muito amigas.
De repente, ela recebeu o presente que a vizinha dela tinha. E a partir daquele momento se construiu essa parede que nós falamos aqui, que Jesus Cristo falou aí na palavra. Que foi derrubada. E hoje, Jesus Cristo diz o quê? Que você precisa se tornar amigo dele. E essa serpente não pode mais ser a tua amiga. Tanto que lá em Gênesis 3,15, o que a Bíblia fala? Eva faz aquela amizade, trocam aqueles presentes, aqueles pratos, aqueles docinhos, né? Na fruta lá. E logo em seguida, em Gênesis 3,15, Deus vem e diz o quê? O descendente dessa mulher vai ser o quê? Teu inimigo, não é isso? Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus já está colocando ali a capacidade e a condição do homem novamente ter acesso a Deus, desde lá. Então você é convidado hoje a sair desse lugar, a sair dessa luta, dessa dificuldade, e entender que Deus já fez todas as coisas, que Jesus Cristo já derrubou a parede da inimizade, e você tem acesso a Deus novamente. Nada mais pode te parar. Como é que eu resolvo meus problemas? Eu tenho acesso a Deus agora. Como é que eu posso ter paz na minha vida tão transtornada? Quando eu tenho acesso a Deus novamente. E eu tenho acesso. Jesus é meu amigo. Claro, nós já sabemos aqui que Jesus é o quê? Salvador. Que Jesus é aquele que nos cura. Nós temos falado um monte. Culto após culto a gente tem ministrado essa questão. Nós sabemos que nós temos a autoridade. Mas você precisa também compreender que você tem acesso. Que a parede da inimizade foi derrubada. O qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação, várias versões dizem inimizade, né? A parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela todas aquelas que nós citamos e muitas outras. Está morto, está derrubado. Fique em pé, fique em pé. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. É Jesus,
entendeu agora a letra, né? Fecha os teus olhos, diga isso para Deus. Adore Ele nesse momento. Diga isso para Deus, olha o privilégio. Foi derrubado a parede da inimizade. Você é salvo. Você tem acesso a Deus hoje. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Diga, ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso. Pai amado, como disse essa canção, isso é verdade, nós ganhamos a vida eterna por causa do Senhor. Pai amado, nós nos tornamos amigos de Deus, conhecidos no céu, por causa do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, hoje quando o mundo das trevas, quando todo esse império se levanta, sabe que não pode mais tocar na nossa vida, sabe, o inferno sabe que não pode mais se levantar contra a vida dessa pessoa, porque o Senhor o tornou livre e transformado. Pai amado, quando as tristezas, angústias, todo o mal se levanta, sabem que tem que ir embora da nossa vida, porque o Senhor Jesus derrubou a parede que existia de separação, a inimizade, e nós temos o acesso a Deus novamente. Nós te agradecemos por isso. Pai amado, há pessoas aqui nessa noite que estão colocando as suas vidas, e que Deus conseguiram identificar situações e áreas que precisam do acesso novamente. E em nome de Jesus, por causa da tua palavra, por causa do que o Senhor Jesus fez, nós temos acesso. E essas paredes que separavam a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, são derrubadas a partir de hoje, e nós temos acesso ao Senhor. Pai amado, a enfermidade que se levantou e estava impedindo essa pessoa de glorificar, de adorar, de trazer, Deus querido, testemunho diante do Senhor, cai por terra em nome de Jesus, e essa pessoa é curada pelo teu poder. Meu Deus, toda a depressão, toda a opressão, todas as armas, todas as ciladas que o inimigo tem tentado trazer como proposta para separar a nossa vida do Senhor, cai por terra hoje. Deus, e a tua igreja, o teu povo sai daqui livre, transformado pelo teu poder, pela tua unção, e sabendo que a partir de hoje, Deus, o entendimento é colocado no nosso coração, que nós temos o acesso a todas as coisas que o Senhor fez. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus Cristo.